Dormi pouco, passei quase toda a noite acordada. Ainda bem que quando me levantei, todos da casa ainda dormiam. Fiquei horas remoendo e revendo a cena da noite anterior. Minha vontade era ir embora, pegar meus pertences e sumir. Mas como? Eu não tinha dinheiro e era muito apegada à minha família. O mundo lá fora para mim era um perigo que eu não daria conta de enfrentar. Eu sempre respirei família. Queria sim ter a minha própria casa para ser dona de minha vida. Eu estava cansada, muito cansada, pela forma rígida como fora criada. Mesmo depois de ficar noiva, o único direito que eu tinha era de ir ao cinema na sessão das 18 horas do domingo. E se atrasasse, fui me especializando em pontualidade e a vontade de casar era comprar essa liberdade e poder viver com um homem que até então estava muito apaixonada. Apesar dele ser muito diferente de mim e meus mimos e carinhos tivessem esfriado após o primeiro ano de amor, ainda tinha esperança que ele mudasse depois do casamento. Não era raro ele ser grosseiro. Quando o dia amanheceu e todos se levantaram, restava a minha esperança que meus pais mudassem de opinião. Ao contrário do que eu esperava, a opinião era consenso de que não havia motivo para não casar apenas porque havia sido traída uma vez. E começou para mim o inferno. Ele procurava minha mãe no trabalho e chorava. Sabia interpretar bem o papel de vítima e arrebanhou servidores que o seguiam e divulgavam sua imagem de vítima, apoiando-o incondicionalmente. Bebia, chorava para todos verem, e uma noite fui acordada por uma serenata. Não abria janela, sentia noivo, raiva, decepção, quando ouvia as canções de amor. Tudo que conseguia enxergar era a cena dos beijos apaixonados com a outra. Interessante que a gente nunca teve uma música que os casais costumam ter, que dizem que são suas. A música que eu me sentia mal, mas não tinha coragem de falar, quando ele dizia que que a nossa música era uma que falava: "Você bem sabe que eu não te ofereci um mar de rosas, que nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai." Já era um sinal bem forte. E logo depois ele passou também a cantar, porque ele nunca gravou uma música inteira para cantar, pedaços da música. Eu só quero um amor que alegre o meu viver. Um amor para mim, um xodó assim, que alegre o meu viver. Interessante. E eu estava ali, e ele à minha frente o tempo inteiro, pedindo, falando para mim que eu não era esse amor. Mas
realmente eu era muito covarde. Eu tinha muito medo. Mas agora veio na minha cabeça algo que eu não tinha cogitado antes. Depois de um ano de namoro, cedi à sexualidade desenfreada dele. Conhecia-lhe o gênio e sabia que ele podia usar isso contra mim. Seria apontada na rua e não sabia se minha mãe cumpriria a promessa de me mandar embora de casa. Meu contato com a família materna acontecia uma vez por ano. Eles moravam em outro estado. Eu tinha inveja de quem tinha avós. Às vezes chamava de vô ou vó os avós dos meus colegas, o que durava pouco, porque eles não queriam dividir bens tão preciosos. Eu não tinha a cumplicidade de uma casa de parentes para ir. Acho que se tivesse, teria ido. Passei 3 dias sofrendo assédio e o medo crescendo dentro de mim. Sabia que iria acontecer comigo como acontecia com minha mãe. Sempre às voltas com amantes do meu pai. E meu pai era frequentador assíduo do que se chamava à época Zona de Baixo Meretriz. Nem com a idade chegando ele mudou. Vivia mais nas estradas, trabalhando e passava às vezes meses sem dar notícia. Quando não deu mais para viajar, é que montou uma pequena mercearia, mas continuou o mesmo mulherengo. Ele não tratava minha mãe mal, estava sempre a evitar conflitos e não era de guardar raiva. Nunca fora responsável, mas antes de perder tudo o que tinha, dava à minha mãe uma vida de conforto. Saíam todo final de semana para jantar fora com os amigos. Não perdiam os bailes de carnaval e nem festas. Nunca vi uma troca de carinho entre os dois. E com certeza, dentro de mim, eu não queria uma vida assim. Eu estava num beco sem saída e nada me restava senão aceitar meu destino. Quando não havia mais nada que pudesse fazer, que todas as esperanças haviam se esvaído, entendi que tinha que cumprir o meu destino. Aceitei conversar com ele e impus a condição dele não me tocar nem na mão até o dia do casamento. Ele aceitou. E eu ficava pensando, analisando, se ele realmente gostava de mim, como dizia, porque naquele dia não viera atrás de mim e fora com ela para o cinema e depois para um bar, onde passar a noite, se só aparecer no dia seguinte, e alcoolizado no trabalho da minha mãe, entristeci. Sentia um medo terrível do futuro com uma pessoa que não me amava e que tinha uma capacidade imensa de tornar a vítima como culpada e assumir o papel de coitado. A noite que antecedeu o casamento foi de pavor, a fazer projeções para um futuro incerto. E eu sentia que tudo seria muito doloroso. Acordei de cara inchada de tanto chorar no dia do casamento. Ada,
sei o quanto estás exausta, mas se pararmos por aqui hoje, você sairá pior do que chegou. Será como ir ao hospital, agredir o corpo para uma cirurgia agressiva e receber alta com a ferida aberta. Saberei a hora de interromper a sessão. Percebendo que ela olhava insistentemente para o relógio de pulso, complementou: além do espaço material, temos que olhar também seu tempo. Sair agora a levará a uma angústia imensa, porque você não tem informação nem por onde começar. Ela se mexeu na cadeira. Não queria, de forma alguma, ter que ficar rolando na cama com tantas interrogações. Além do mais, ele era a autoridade. Esse status quo era para ela terrível, porque lhe projetava para os castigos físicos que recebera na infância e dentro do casamento. Ramiro voltou a oferecer-lhe água e esperou que ela a tomasse aos goles. Depois de um tempo, perguntou: tudo bem agora? Ela sentiu com um sinal com a cabeça. Começaram para mim dias de inferno. Pouquíssimas pessoas tinham coragem de apoiar minha decisão de acabar com tudo, de aceitar meu ponto de vista. Eu me sentia oca, destruída, só. Não quero falar do dia do casamento. Rasguei todas as fotos muitos anos depois, enquanto mais amante surgia. Queimei-as e depois as enterrei no quintal. E ficava olhando o local porque percebia que aquelas imagens estavam guardadas em algum lugar do subconsciente que eu não tinha acesso. No dia seguinte, anterior ao casamento, ele me procurou. Eu me sentia tão exausta que nada questionei. Sequer sei o que falou. O que me lembro é que não houveram explicações, apenas pedido de desculpas. Ele agia com muita naturalidade, como se que o que acontecera naquele dia fosse apenas um capítulo de novela, ficção. Onde conheceu? Fomos morar na mesma rua que ele. E como foi o pedido de namoro? Ela começou a gargalhar. Fora cometida pela vergonha de si própria. Ramiro preocupou-se com a possibilidade da paciente entrar em surto. Manteve-se calmo e estabelecia estratégias de ação caso o pior acontecesse. Ele mesmo se perguntava de onde vinha essa paz interior que sentia. Esperou até que a crise passasse e ela voltasse a falar. Desculpe, doutor. De tanto ouvir que sou louca, acabo concordando. Depois de uma reação dessa, tão insana, se eu não tinha dúvidas, ou se eu ainda tinha dúvidas, agora não tenho mais, que realmente eu sou louca. Você não é louca,
Muito pelo contrário. A mente insana jamais admite a condição de ser insana. Sequer tem ideia. Os loucos são os outros no raciocínio disfuncional do doente. E se não vêm buscar ajuda para descobrir e curar suas dores, é porque não admitem que são doentes. Muito pelo contrário, se reafirmam a cada dia como pessoas de sanidade mental perfeita. O doutor me perguntou sobre o pedido de namoro e me deu uma crise de riso, porque isso nunca aconteceu. E eu nunca me atentei a esse fato. Ele era o mais bonito da turma, da rua, simples onde morava. Tinha também outro rapaz, bonito, com forma de grande sedutor, que também gostou grande interesse por mim. Eu era a novidade da vez. Eu era a moradora mais nova da rua. E ele era o sonho de consumo das adolescentes do entorno. A mim, esse rapaz, que vou chamar aqui de Beto, a mim ele não atraía, porque ele tratava as mulheres como troféus de conquista. Fui criticada pelas colegas. Elas se sentiriam honradas se fossem escolhidas pelo garanhão, e a ideia de que eu tinha dele não era lisonjeira. Para mim, homens daquele tipo eram crápulas que eu instintivamente repudiava. As ironias do destino. Logo que me mudei para aquela rua, me tornei o centro das atenções, tanto pela novidade em si, como eu tinha um corpo esteticamente perfeito aos 16 anos. Chamar a atenção para mim não era novidade. Meu rosto nunca foi o que se pode chamar bonita. Era mais um na multidão. Mas parece que as pessoas nunca olhavam meu rosto, e sim minhas pernas longas, meus quadris, minha cintura fina, perfeitamente alinhada com meu busto. Um tempo depois, antes do episódio que antecedeu o casamento, Mateus me falara que uma tia sua falou que eu deveria me chamar Raimunda, feia de cara e boa de... Eu nem vou complementar. Isso no início do namoro. Para minha baixa autoestima, foi um soco no estômago. E ela, sempre que estava na casa dele, era muito grosseira quando eu chegava ao portão. Ia ali, vez por outra, cortar o cabelo de todos os sobrinhos e não deixava que ele conversasse comigo, sequer que me atendesse. Havia um outro rapaz que fazia parte do grupo que me olhava com tanta paixão que me deixava constrangida. Se eu retribuísse o olhar, ele corava e abaixava os olhos. Ele sempre me trazia uma rosa e um dia me deu uma caixa de bombom. Ele sempre me encantara, mas infelizmente eu não o conseguia ver como namorado. Eu nunca havia namorado e para mim essa possibilidade era sempre assustadora. Eu não sei muito explicar por quê, mas eu não me sentia à vontade. Eu não me sentia à vontade para namorar.
Tive sim algumas paixonites, né, platônicas durante a fase mais crítica, entre os 14 anos, 15 anos, mas não passavam daquilo. A sensação de que eu seria tocada, de que eu tivesse que me abraçar com outra pessoa, me apavorava. Nunca soube explicar o porquê. Se eu tivesse tido mais uma semana de tempo, acho que teria me apaixonado pelo outro, apesar de estar encantada por Mateus, que nunca demonstrou interesse por mim e se considerava o melhor em tudo. Era um sábado à noite e estávamos, como sempre, sentados na calçada em torno de uma pequena fogueira. Era nosso divertimento, né? Não tinha muita coisa o que fazer. Na minha casa não tinha televisão no princípio e, mesmo quando passou a ter, a hora do jornal era monopolizada pelo meu pai e das novelas pela minha mãe. Estávamos muito felizes naquela noite porque nós, meninas, tínhamos ganhado autorização para irmos a um piquenique num riacho, que até então era divertimento exclusivo dos rapazes. Como todas nós contávamos com a presença de um irmão no grupo, nossos pais consideraram que estaríamos seguras. O barulho era geral, porque cada um contava o que levaria. Wagner chegou um pouco mais tarde, porque apesar de ser uma família de posses em relação ao resto do grupo, sempre trabalhou. Me entregou uma rosa abertamente e a turma começou a zoar. Olha, o Santinho tá apaixonado. Eu bem que desconfiava. Ei, Wagner, vai ter coragem de se declarar hoje? Ele estava tão rubro que parecia que o sangue lhe escorreria pelo rosto. Eu estava com vergonha, mas meu ego agradecia. De repente soou uma voz alta, segura e debochada. Era Mateus. Recostado no muro, sentado confortavelmente, com um sorriso nos lábios, ele disse: toda menina que mora naquela casa, referindo-se à casa onde eu morava, se apaixona por mim. Pode tirar seu cavalinho da chuva, Wagner. Tive um ódio tão grande que me levantei e, já chorando, chamei-o de algo como metido, convencido, antipático, cretino, quero mais é que você morra. Ele gargalhava como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Corri para casa. Estava me sentindo humilhada. Wagner se afastara rapidamente. E eu e ele nos retiramos sob uma chuva de gargalhadas e piadinhas de mau gosto. Em casa deitei-me. Tinha por hábito cobrir pés e cabeça, ainda que estivesse muito quente. Era como se estar debaixo da proteção de um cobertor, de uma coxa, me desse segurança. Meus pais nem deram conta de minha entrada. Tão focados estava
ouvindo pelo rádio a hora do Brasil. Foi uma grande dor e muita decepção. Eu me sentia ridícula. Minha autoestima, que já era baixa, despencou num abismo profundo. Passei uma noite terrível, insônia, raiva e desejando que o nada me tragasse para sempre. Vi meus sentimentos mais íntimos e mais bem guardados sendo expostos e sendo piada. Logo pela manhã, no domingo, uma colega bateu à porta do meu quarto. Não respondi. Mas mesmo assim, ela entrou. Ada, por que você não levantou? Esqueceu do piquenique? Eu não vou. Você tá doida? Tá todo mundo lá fora esperando e você aqui? Eu não vou porque não quero ver a cara daquele cretino. Agora é que eu acho que você deveria ir para mostrar para ele que o que ele falou não é verdade. Parei um pouco, pensei, relutei, mas por fim decidi ir. Espera aí, vou me arrumar e já volto. Anda logo, porque daqui até lá é uma caminhada longa e o sol já está quente. Aproveita que sua mãe deixou você ir, porque seu irmão vai. Ela te prende muito. Saímos e encontramos a turma que estava numa farra só, todos rindo e brincando. Eu evitei olhar para a cara de Mateus. Estava humilhada por ter sido exposta tão debochadamente como ele fez. Me posicionei ao lado de Wagner, que estava triste e calado. E eu sentia culpa por tê-lo ferido. Eu me sentia como se eu tivesse traído. Isso é muito louco, né? Afinal, eu não tinha nada com ele. Depois de longa caminhada, nós chegamos. O lugar era aprazível, é um córrego de águas claras e cercado de árvores. Em meio a uma grande farra, tudo foi arrumado e as meninas começaram a tirar a roupa para pular na água e mostrar seus biquínis. Eu estava emburrada e fui a última a fazê-lo. Quando tirei a roupa, os aplausos e os fios dos rapazes me deixaram muito constrangida. Queria que o chão se abrisse para eu entrar. Nunca passara por uma situação parecida. Mateus, de cara fechada, de peito inflado, que o fazia ficar mais alto, veio em minha direção e ordenou com raiva: vista a roupa agora. Não vou vestir não. Quem é você para mandar em mim? Você não é nada meu, nem meu amigo e muito menos namorado. Agora sou seu namorado, disse ele com empáfia. Eu fiquei paralisada e nossos colegas, fazendo de conta que não era nada, começaram os banhos e as brincadeiras. Ele me olhava raivosamente e repetiu a ordem. E eu obedeci. Era como aquela ordem, era como se fosse inquestionável. Sentei-me a um canto e não participei de nada. Fiz todo o esforço do mundo para não chorar. Era muita vergonha de minha fraqueza. O que aconteceu daí para frente não me lembro. Foi apagado da minha memória.
Tem uns flashes, sei que ele voltou de mão dadas comigo, mas não falou nada. Interagia com a turma como se eu não estivesse ali. Meu Deus, por que eu não disse um não? Por que eu obedeci? A atitude daquele momento iria transformar toda a minha vida. Tenho outro apagão de memória aí. Recebia bilhetes lindos de amor e botões de rosa. Não me lembro nem como, nem onde, nem como chegaram até mim. Me lembro do primeiro beijo, que foi um mês depois daquele fatídico domingo. Eu estava apaixonada, mas infeliz. Não sei explicar, não sei, não sei. Sinto uma dor terrível no peito a me lembrar. Há anos eu não me lembrava desse fato. As lágrimas desciam abundantes pelas faces de Ada. Dor tão grande que ela ocultara no fundo do inconsciente, na janela killer que começava a se formar as dores da infância. Ramiro olhou para ela e depois de alguns minutos lhe disse: Ada, encerramos por hoje e só vou vê-la na próxima segunda-feira. Você me disse que adora ler, então não será sacrifício ler este livro em 4 dias. Ada, olhando que era um livro relativamente fino, disse: Não, não será. Então, nos vemos na segunda. Bom fim de semana. E entregou-lhe o livro. Para o senhor também. Fica com Deus. Ada não foi imediatamente para casa. Procurou recanto numa praça próxima e olhou o livro que trazia na mão. O título a entregou logo de cara. Você sabe o que é narcisismo? Para ela fora decepcionante. Por que seu terapeuta lhe dera para ler um livro sobre a lenda grega de Narciso? Será que ele a achava muito vaidosa? Gostava de arrumar-se, sim, mas apaixonar-se pela própria imagem? Nunca, nunca esteve satisfeita com o reflexo do espelho. Ficou pensativa e sequer teve o ânimo de abri-lo, coisa que não condizia com seus hábitos. Era tão apaixonada pela leitura que lia até os dados da impressão. Levantou-se lentamente em direção ao lugar que deixara o carro. Sentia-se pesada, triste. Só pensava em chegar em casa e dormir, mergulhar no nada bendito da inconsciência.